Hoje eu e o Paco vamos responder a pergunta se os cachorros conseguem prever, antecipar terremotos e tsunamis. Fizemos essa pergunta no nosso Instagram, Eles e Paco na Estrada, e para mais de 60% dos nossos seguidores, eles responderam que sim, os cachorros conseguem prever. E eu tive a oportunidade de morar em 2 países, só que nesses 2 países os terremotos são, digamos, frequentes, que foi o Chile e o Equador, e um deles, que foi no Equador, eu realmente senti o tremor, e foi bem curioso, porque eu estava tomando banho. Aí eu olhei para minha bancada, se o shampoo e o condicionador caíssem da minha bancada, aí eu ia tomar as medidas de sobrevivência, claro, né? Mas foi muito engraçado, porque eu continuei tomando banho, porque eu vi que não seria nada grave. Mas eu fico pensando assim, como o Paco iria reagir nesse momento? Será que eu teria entrado para tomar banho ou não? Porque vocês vão entender agora essa minha, digamos, indagação. A gente vai ver primeiro a capacidade auditiva. A capacidade auditiva dos cachorros é 4 vezes maior que a dos humanos. Vocês vão ver aqui no nosso gráfico a questão das frequências mínimas e máximas. Os humanos, a frequência mínima é 20 Hz e a máxima é 20.000 Hz. Dos cachorros, a mínima é 15.000 Hz e a máxima é 50.000 Hz. Eu também coloquei outros exemplos de outros animais, que nem gato, elefante e chimpanzés, para vocês perceberem que essas frequências mínimas e máximas, ela vai ser diferente de um animal para outro. E por que isso é tão importante? Porque para nós humanos, tudo que tiver abaixo de 20 Hz é considerado infrasom. E o que tiver acima de 20.000 Hz é considerado ultrassom. E aonde que se enquadra o terremoto? Ele estaria daí no infrasom, entre 20 a 20.000 Hz ou no ultrassom? Então vocês podem ver agora pelo segundo gráfico que os terremotos são considerados infrassons, que nem vocês podem estar vendo aqui, e os sons que os cachorros ouvem é audível para eles, então aí vai ficar nessa faixa etária do infrassom até o ultrassom, dos 15 a 50.000. Então, né, Paco, tu já pelo menos nessa questão eles têm essa capacidade auditiva, e não é apenas para os terremotos e tsunamis, é para outros fenômenos naturais, como avalanches, trovões, porque eles estão na faixa dos infrassons. Então, tem cachorros que, dependendo do comportamento dele, ele já consegue, digamos, antecipar quando vem o trovão, ele vai ficar com muito medo. Então, é importante sempre estar, já vou alertando vocês, observe o comportamento de seus cachorros quando tem algum fenômeno natural. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe essa informação para que mais pessoas, principalmente aquelas que têm cachorros, saibam que sim, que há uma mudança no comportamento dos cachorros em relação a fenômenos naturais. E eu vou dar um exemplo de uma agência chinesa em 2013, que eles falaram que os cachorros podem prever em até 10 dias de antecedência um terremoto. E também temos cachorros que são treinados para antecipar os terremotos. E em 2015 foi feito com um grupo de pesquisadores, entre eles um brasileiro, o Jean-Pierre Rauland, no Parque Nacional Yanachaga, no Peru, para verificar o comportamento dos animais antes de um terremoto. Eles colocaram então câmeras em todo o parque para verificar quantas vezes os animais eram avistados por dia. Então também fiz um outro gráfico, que vocês podem ver então nesse gráfico, que em dias normais um animal era avistado de 5 a 15 vezes por dia. 23 dias de antecedência de um terremoto era 5 ou menos que era avistado. E já faltando de 5 a 7 dias antes do terremoto, nenhum animal era avistado. Qual foi daí nessa pesquisa a conclusão que eles chegaram? Porque as placas tectônicas, quando elas se movimentam, elas vão soltar íons positivos para a atmosfera. E esses íons positivos, quando estão na atmosfera, vão aumentar a serotonina. E a serotonina nos animais vai aumentar a hiperatividade, vão ficar mais agitados.
e também vão ficar mais confusos. Então os animais nesse parque procuraram lugares onde que não tinham tantos íons positivos. Então houve uma mudança no comportamento desses animais. Então sempre prestar atenção no comportamento do seu cachorro, que nem eu já disse na questão do trovão. E eu vou dar 2 exemplos que como os cachorros alertaram a população e salvaram as vidas. Uma situação foi com um terremoto na China, na cidade de Haicheng, em 1975, onde que um terremoto de 7,3 na escala Richter atingiu a cidade com mais de 1 milhão de habitantes. O governo já tinha alertado de um terremoto, mas ainda não tinha ordenado a evacuação. O que as pessoas fizeram? Elas observaram que todos os animais estavam agindo de uma forma estranha. No caso dos cachorros, todos eles foram para a rua e começaram a uivar e latir constantemente. Então, percebendo esse comportamento diferente dos animais, a população decidiu por si mesma fazer a evacuação, o que salvou milhares de vidas. E também na questão do exemplo do tsunami, em 2004, quando um tsunami atingiu a Ásia, devido aos comportamentos estranhos dos animais, os cachorros também uivavam, latiram constantemente, alertaram a população, então milhares de vidas também foram salvas. E foi interessante, e por isso que eu trouxe a questão da frequência dos elefantes, porque a Tailândia é um país que tem muitos elefantes, e eles foram os primeiros animais a perceberam que algo iria acontecer. Então eles procuraram fugir para áreas altas, o que daí com isso as populações que estavam na presença desses elefantes seguiram eles para lugares altos. Então sim, certo, Paco? Então assim, a gente já foi respondendo ao longo de todo o vídeo, mas procurei trazer também embasamentos científicos e casos relatando que um comportamento estranho do animal muitas vezes é para avisar que algum fenômeno natural vai acontecer. Quando não acontece, minha orientação é levar ao veterinário, porque ele pode estar com alguma doença. Então escreva aqui nos comentários se você vai passar a observar melhor o comportamento do seu cachorro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final e até a nossa próxima Dica Pet.